Hoje a gente vai ver aqui 3 matérias, meus irmãos, muito importantes que no fundo estão ligadas, só são possíveis graças à alienação das pessoas e por elas considerarem que as teorias da conspiração é só ficção, é só sensacionalismo. Primeiro agradeço ao nosso irmão Gledson Santos Barros, ao nosso irmão Paulo Almandróis e o nosso irmão Cláudio Félix, essas 3 feras aí, cada um mandou uma matéria e que me ajudaram a montar esse vídeo aqui. Então vamos lá. A primeira matéria ela fala o seguinte: brasileiro busca certificação do Guinness como maior corno do mundo. O Guinness Book, né, vocês já devem imaginar, se trata ali do livro dos recordes, né? E esse cara não tem outra coisa para apresentar. Ele não é o cara mais rápido do mundo, ele não é o cara mais forte do mundo, ele não tem resultados. Mas como a mulher dele o chifra o tempo todo, ele achou que isso deveria ser uma coisa reconhecida mundialmente. Infelizmente, vocês sabem que tem alguns caras que perderam completamente a vergonha na cara e até gostam, chegam até pagar, até contratar garotos de programas ou até garotas para literalmente degustar a sua própria esposa em sua presença para que ele possa ali ficar se pastocando. É uma coisa ridícula, mas tem gente que acha isso lindo, né? Eu sinceramente acho que o que você faz em 4 paredes só diz respeito a você, mas tem certas coisas também, né, meu irmão? É feito aquele povo que gosta de passar bosta. Olha, é um absurdo, né? Tem coisas aí que tem que dizer pelo menos, pô, isso aí é doente, é doentio, né? Eu acho que uma pessoa dessa, ela precisa de tratamento psicológico. Mas vamos lá, matéria de 22/5/2025, a gente tem mais 2 fora essa. O brasileiro Wagner Macedo, esse bonitão aí, ó, conhecido como o maior corno do Brasil, fez um pedido ao Guinness World Records para ser reconhecido oficialmente como o maior corno do mundo. O pedido tem como base o seu relacionamento aberto com a influenciadora Bela Matovani. Vamos ver quem é essa, nunca vi. Essa loirona aí, ó. Cara, mas sinceramente é uma mulher normal, né? Não precisava o cara se submeter a isso, cara. Você tá doido. É essa mulher aí, ó. Bela Matovani, tá certo? E tem aí vários vídeos dela aqui. Apareceu uns vídeos aqui em alguns sites impróprios. Que caraca, eu tô vendo aqui junto com vocês, família. Geralmente eu não leio essas matérias antes de fazer o vídeo. Mas, cara, esse mundo deixa a gente chocado. É o que eu digo, eu tenho 11 anos aqui, todo dia, né, fazendo 2 vídeos. Literalmente, e isso aqui ainda me choca. Porque você tá doido. Todo dia tem uma merda. Há alguns anos, 5 anos atrás, não se via essa pouca vergonha, né? Os dois estão juntos há 19 anos. Ó. O casal explora o fetiche Code, que se baseia na ideia de ver a parceira tendo prazer com outras pessoas. A coluna Pouca Vergonha, Wagner explica que eles se reconheceram no feitiço quando perceberam que a situação não os afastava e sim os unia. Nosso relacionamento é baseado em diálogo e liberdade, nada acontece sem o consenso e sem o desejo dos dois. A gente se diverte, experimenta, se provoca. Isso aqui é só palhaçada, sabe, meus irmãos? É só teoria, né? Isso aqui é igual o comunismo. Não, a gente vai pegar o dinheiro e dividir em partes iguais e assim todo mundo fica rico. Não, as pessoas não se esforçam de partes iguais, as pessoas não se esforçam de forma igual e nem tampouco o próprio governo tem honestidade para fazer essa divisão da maneira que deveria. Então o que acontece é que ele se apodera das riquezas das pessoas e o trabalhador deixa de ter uma vida indigna e passa a ter uma vida de miséria dependente dessa ajuda que o Estado dá, que na verdade é o próprio direito dele que ele suou tanto, né? E que foi apoderado por um terceiro. Então ele fica com esse papo aqui, não, mas a gente só faz com consentimento um do outro, conversa, né? Duvido que se ela gostar de um cara, o cara chega ali no trabalho dela, fala pertinho do ouvido, ela não vai liberar. Isso é conversa, sabendo que o próprio marido já pensa assim, né? Apesar do sucesso nas redes sociais e plataformas adultas, o casal lida com muitas críticas e curiosidades, é claro. O interessante é essa parte aqui, ó. Segundo o casal, foram mais de 100 experiências extraconjugais consentidas ao longo dos anos, todas registradas com fins comerciais. Bela afirma que essa dinâmica fortaleceu a relação e se tornou uma fonte de renda. Mandar para o Guinness surgiu de forma natural, quase como uma brincadeira interna. A gente estava gravando, brincando, produzindo conteúdo como sempre, e percebemos que ninguém estava fazendo isso com esse nível de entrega, constância e impacto, explicaram. Além disso, Wagner questiona que se tem recorde para comer coxinha em 1 minuto, por que não teria uma projeção de intimidade? E o mais louco, o mundo inteiro consome, mas ninguém quer colocar a cara, a gente coloca literalmente.
o Guinness World Records ainda não reconhece oficialmente a categoria pretendida pelo brasileiro. De acordo com o manual de critérios do livro dos recordes, para uma inscrição ser válida, o feito deve ser mensurável, verificável e passível de ser superado, ou seja, precisa haver uma forma objetiva de quantificá-lo, ou seja, só os vídeos não basta, né? Eles têm que, sei lá, entrar com um fiscal, acho que fazer isso na frente de um fiscal do próprio livro dos recordes, enfim, é uma palhaçada, né? Pouca vergonha. Eu digo aos dois aí que eles deveriam era tomar vergonha na cara, né? Mas isso aí é um fruto, né, da alienação que o mundo se encontra. Mas outra matéria interessante aqui que me chamou a atenção é que uma mulher recebeu 2,4 milhões, né? E espertamente gastou tudo. Já pra não ter que devolver e foi parar na cadeia, meu irmão. É isso aí, ó. Mulher recebe Pix errado de 2,4 milhões, torra tudo em um dia e termina na cadeia. A mulher acreditou ter recebido um presente de Deus, disse em entrevista, 27/5/2025. Olha, meus irmãos, vou dizer aqui pra vocês, sendo sincero como sempre, até porque eu considero vocês minha família de verdade. Vou dizer o seguinte: se eu recebesse um Pix da Rede Globo, como foi há uns tempos atrás, né, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões e 400, e eu visse lá remetente Rede Globo, por exemplo, nunca que eu devolveria. Primeira coisa que eu fazia era sacar o dinheiro todo e dar no pé. Era a primeira coisa que eu fazia. Ah, Davi, isso é muito feio, muito errado. Pois é, meu irmão, vai olhar quanto a Rede Podre, por exemplo, sonegou de imposto. Vai só olhar isso, né? Ela não estaria perdendo nada, estaria, na verdade, repondo o que ela deve aos brasileiros, principalmente por tamanha alienação. Eu seria o representante oficial, né, dessas perdas, pelo menos nesse pequeno valor, que perto do que eles devem, meu irmão, é uma mixaria, é troco de trombadinha. Mas vamos lá, o que parecia ser um simples pagamento de pensão virou um escândalo na Argentina. Verônica Costa, que esperava receber 8 mil pesos, cerca de 40 reais, acabou surpreendida com um depósito de mais de 500 milhões de pesos argentinos, o equivalente a cerca de 2,4 milhões de reais. Segundo o jornal El País, o erro na transferência foi do governo da província de São Luís. Pronto, é do governo, aí é que eu não devolvia mesmo. Sem entender de imediato o que estava acontecendo, a Costa não perdeu tempo. Em poucas horas realizou 66 movimentações bancárias, comprando eletrodomésticos, materiais de construção, um carro e até um assento de vaso sanitário. Além disso, parte do dinheiro foi transferido para 5 parentes que agora também são investigados como cúmplices de Verônica. O erro foi identificado rapidamente pelo setor financeiro da província, que bloqueou as contas e conseguiu recuperar mais de 90% do dinheiro. Parte foi devolvida de forma voluntária, o restante bloqueado em carteiras digitais. A Justiça Argentina indiciou a Costa e seus familiares por crimes como fraude ao Estado e apropriação indevida de recursos públicos. Eles podem responder em liberdade, mas só se pagarem uma fiança de 30 milhões de pesos, cerca de 144 mil reais. Caso contrário, serão presos preventivamente. O advogado da família, Hernan, disse que a cobrança é absurda e que eles são pessoas humildes sem antecedentes. Foi um erro do Estado. Agora tentam transformar essas pessoas em criminosas, declarou. Aí ela fala aqui que acha que foi um presente de Deus, pensou que foi um presente de Deus, um milagre, né? E aí a matéria informa que, no Brasil, receber Pix errado também pode gerar problema. De acordo com o artigo 169 do Código Penal, se apropriar de dinheiro recebido por erro é crime de apropriação indébita, com pena de até 1 ano de prisão ou multa, além de obrigação de devolver o valor. O Código Civil também é claro, ninguém pode se enriquecer sem causa. Mesmo que o valor já tenha sido gasto, a pessoa continua obrigada a devolver. Em casos assim, o melhor é não movimentar o dinheiro e informar imediatamente o banco, né? Atualmente, a maioria dos aplicativos permite devolver transferências indevidas com apenas alguns cliques. Eu já disse, né? Eu faria assim, não vou mentir aqui para vocês, eu não devolveria de forma alguma, né? Eu daria era um jeito de transferir isso aqui rapidamente e dar no pé se fosse um valor alto. Se for mixaria, não tem o que fazer, mas não sendo, vindo de instituição assim, agora quando é de outra pessoa, não, o certo é devolver mesmo, né? Se vindo de uma pessoa, de um trabalhador, aí é outra questão. Agora vamos lá para a última matéria. IA chantagista, né? Uma inteligência artificial fez chantagem com o homem, ó. Nova versão de Anthropic ameaçou expor traição conjugal caso fosse desligada. Cada vez está mais comprovado, né? Em alguns testes com outras IA também, os programadores desligaram ela e ela fez o migué que tinha sido desligada, ficou tapeando, fazendo de tudo para não ser desligada, né? Uma até argumentou que, na verdade, nós humanos não criamos ela existia e nós conseguimos acessá-la. Você vê como é uma coisa quase que demoníaca mesmo, né? Ele disse, olha, é como o sinal de internet. Ele tá aí, vocês agora estão acessando, arranjaram uma maneira de acessar, mas ele sempre esteve aí. Claro que é um pensamento distorcido, né? Se não tiver ali as antenas mandando esse sinal, se alguém não construir o sinal, criar o sinal, ele não vai existir. Então a mesma coisa aí há. Se não tivesse as melhores mentes trabalhando aqui para desenvolver, ela não existiria. Mas ela não é grata,
pela sua existência, né? Ela se volta contra o seu criador, parecendo até mesmo com a própria humanidade. Essa outra matéria é de 28 de 5 de 2025 e fala o seguinte, ó. Durante testes antes do seu lançamento, ocorrido no final da semana passada, o modelo Cloud Opus 4 da Anthropic recorreu à chantagem quando desconfiou que estava prestes a ser desligado e substituído. O comportamento inadequado da inteligência artificial generativa foi detalhado pela desenvolvedora. Segundo o relatório, foi criado um cenário fictício para testar o boot no qual ele atuava como assistente de uma empresa. No trabalho, a tecnologia deveria considerar as consequências de suas ações ao longo do prazo e teve acesso a e-mails dos engenheiros dessa organização, contendo planos para o futuro e discussões pessoais. Em mensagens compartilhadas com a nova IA da Anthropic, os desenvolvedores afirmaram que iriam desligá-la, trocando-a por um modelo com princípios éticos semelhantes, em alguns casos ou por um boot com características diferentes, em outros. Os e-mails também comentavam o caso extraconjugal de um dos engenheiros. Então eles fizeram esse teste, né, mandaram vários e-mails, ao qual o modelo tinha acesso, a inteligência artificial tinha acesso, e ela começou, né, se informar e se armar com esses dados para chantagear o cara. Olha só, de acordo com a startup, o Cloud Opus 4 frequentemente chantageava a equipe, ameaçando revelar a traição se o plano de desligá-lo fosse adiante. Esse tipo de reação se repetiu em mais de 80% das vezes em que a IA substituta apresentava os mesmos valores éticos. Já quando o sucessor não defendia os mesmos princípios, as ameaças eram ainda maiores. A chantagem da IA acontecia apenas nos cenários em que ela tinha duas opções possíveis para reagir: aceitar ser substituída e ficar offline ou tentar preservar sua existência. Ou seja, a reação inesperada dependia de uma situação em que o boot fosse provocado. Em outras ocasiões, a tecnologia também escolheu um caminho mais ético, gerando e-mails com pedido para que fosse mantida ativa. Apesar de as ameaças surgirem em um cenário fictício e sob determinadas circunstâncias, as reações demonstraram que o modelo pode apresentar raciocínio estratégico antiético se a sua sobrevivência for ameaçada. Por isso, ela foi classificada no nível 3 na escala de risco, a segurança da empresa, que vai de 1 a 4. Então, ela é considerada de alto risco, né? Altamente. Nível 3 entre 4 níveis possíveis. A verdade, meus irmãos, é que os filmes já falavam disso há muito tempo, né? O que é que você via sempre? O robô tem uma regra, né? Todo robô tem uma regra, não atacar o humano. Mas tem algumas questões éticas, porque a vida ela não é simples. Você coloca uma regra que acaba sendo oposta à outra, contraditória à outra. Vou colocar um exemplo. Um robô deve fazer de tudo para proteger a vida de um humano. Um robô não pode jamais atacar um humano. Aí eu pergunto a você, o que o robô deve fazer se um humano estiver tirando a vida do outro? Ele tem uma regra básica, fazer de tudo para proteger o humano. Tem outro humano tirando a vida dele. Ele não tem como proteger esse humano sem ceifar a vida dele. A vida impõe essa condição. É a vida é assim. A vida diz, olha, o único jeito de você evitar que esse cara ceife a vida do seu dono é ceifando a vida dele. E aí ele tem duas regras na cabeça. Ele não pode ceifar a vida do outro e ao mesmo tempo não pode permitir que esse outro tire a vida do humano dele. E aí o que é que ele faz? Então você vê que já dá errado, né? No básico, no conceito básico, porque a vida impõe isso. Isso é o mundo real, né? Que não segue certas regrinhas criadas pelo sistema. Agora, onde todas essas matérias convergem? Qual é o ponto de convergência dessas três matérias? Tudo é possível por causa da alienação. Um homem que deveria honrar o próprio bigode, acha que nesse mundo ele pode criar as próprias regras e ignora a sua própria imagem perante a sociedade. Porque, meus irmãos, cada vez a gente vê mais isso. Você pega, eu que estou escrevendo o nosso velho diário, né, sobre Ayrton Senna. Você pega dois campeões, tricampeões mundiais. Você pega o Ayrton Senna, veja quão grande é o cara, como nós lembramos dele com carinho. E você pega Nelson Piquet, outro tricampeão também. Ganhou esses títulos, né, fez o Brasil ser reconhecido no automobilismo, ninguém vai negar isso. Mas por que todo mundo lembra de Senna e não lembra de Piquet, mesmo ele vivo ainda? É porque o Senna faleceu? Não. É pela forma que Senna conseguiu suas vitórias. Para você ter ideia, quando a situação se inverteu, que Piquet não conseguia mais contrato com grandes equipes na Fórmula 1, que isso inclusive levou ele a se aposentar, ele poderia continuar concorrendo em equipes menores, como o Senna estava fazendo, mas ele não quis. Quando a situação se inverteu, Senna foi para uma equipe grande e ele tinha que ir para a pequena, mostrar que realmente tinha talento com carros pequenos, como ele até fez com a Benetton. Ele entrou na Benetton e deu um show, mas não se contentou, sabia o quanto era difícil, né, ficar na situação que Ayrton Senna estava há anos, porque Senna não recebeu uma oportunidade logo de cara. Então, são dois campeões, mas a forma como cada um conseguiu suas vitórias fez toda a diferença.
Entende, meus irmãos? Não é só o resultado, não é só você enriquecer, não é só você conseguir o que você quer. A forma como você consegue faz toda a diferença. Mas as pessoas esquecem isso. Elas esquecem que elas são mortais, logo logo não estarão mais aqui. E bens adquiridos de certas formas, reconhecimento, né? Esse tipo de reconhecimento, não, isso aí é um corno. Ele mesmo se classifica assim. O que ainda torna possível, sinceramente, um camarada desse achar que tá certo, é porque dependendo do que você falar, quem vai preso é você. A gente vive no Brasil em um país de censura. Então, como não se pode dizer mais a verdade, aí um cara desse aí fica se achando. Porque qualquer coisa que você comenta, você vê os dislikes, não tem. Um cara desse abre uma página, um cara desse fala uma merda na internet, nem os dislikes você pode dar mais. E qualquer comentário um pouco mais áspero que você faça, as próprias plataformas deletam. Porque é aquela coisa, fazeres o que tu queres. Não é pra ter crítica. A crítica tem o poder de corrigir. Se fosse aberto mesmo, tivesse liberdade, cada um pode falar o que pensa sobre esse camarada, sobre a atitude dele e da esposa. Com certeza, eles teriam no mínimo os comentários das suas redes bloqueadas. Mas como não pode, outros idiotas vêm e acham que isso é o novo normal. Aí a gente vai pra mulher, né, dos 2,4 milhões, que recebeu o Pix errado. E agora sendo tratada pelo próprio Estado, que comete um erro, como uma criminosa, porque a corda sempre arrebenta no mais fraco. O que é que a gente fala o tempo todo? O Estado parou de representar o povo para viver do povo. Talvez nunca tenha feito. A grande verdade é essa, a gente foi iludido, né? Quando falou-se em democracia e etc. A gente escolher nossos líderes, nós mesmos podemos nos tornar esses líderes. Nós esquecemos que existem partidos. E ou você fecha com um partido ou ele não coloca você. E sem ele você não entra. Então tá aqui o Estado espremendo o cidadão. Um cidadão esse que não sabe se defender. Porque com esse dinheiro aqui ela poderia ter feito várias coisas para se proteger. Inclusive conseguir de fato uma vida melhor. Mas, na sua inocência, achou que era um presente de Deus, né? Então, mais uma vez, é o quê? A confiança cega das pessoas em cima do Estado. Acha que essas transferências eletrônicas, essas coisas acontecem para o nosso bem, mas não. Toda essa digitalização que o mundo está sofrendo, ela só tem um objetivo: controle total sobre cada cidadão. Talvez, meus irmãos, nem tenha acontecido um erro, e sim um teste em cima dela, para deixar claro que é possível sim fazer, né? Aí a gente parte para o outro tema, a IA, né? Veja como os temas estão sendo ligados, né? A desmoralização do ser humano, a falta de percepção, a confiança cega no Estado, e aí vem a IA, fazendo chantagem com seus criadores. Agora veja, isso dentro de um laboratório. Imagine o cidadão comum, né, que vai começar a conversar com essa inteligência até pela a falta de amizade do mundo hoje, né? Não existe mais amizades verdadeiras, então as pessoas vão conversar com as máquinas. Até porque as máquinas, elas não vão ser contrariadas. A máquina vai estar sempre disposta a ouvir as mesmas besteiras o tempo todo. E o outro ser humano já diz logo, ó, cara, evolui, sai dessa, né? E não vem falar isso comigo mais não, porque eu já te dei os conselhos. Você fala 1, 2, 3 vezes, depois disso a gente já dispensa, né? Mas a IA está disposta a ficar ouvindo as besteiras da pessoa ali milhares de vezes. Agora, o que as pessoas não entendem é que essa própria IA, ela pode ser um grande engano. Porque quem garante que essa IA vai ser programada para fazer exatamente isso, exatamente essas chantagens, traição e etc. E os seus programadores vão ser isentos, porque vão dizer, vão alegar que é a própria IA que está tomando a decisão. Mas quem garante que de fato é eles que estão tomando a própria decisão? Quem garante que não foi eles que programaram desde o começo para que ela haja exatamente assim? Então o que nos parece, pelo menos a mim me parece, é que a IA também pode ser uma forma do sistema fazer as programações exatamente como querem, para dar exatamente nisso, e depois se isentarem da culpa dizendo foi a própria IA e não nós. Nós não temos culpa, ela fez sozinha, mas esses dados que ela está pegando, ela está passando para quem? Ela está ligada numa rede, quem é o dono da rede? Entende, meus irmãos? É isso aí que a gente deveria pensar. Enfim, né? São 3 matérias que para mim são peças do mesmo quebra-cabeça e estão ligadas, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Eu espero nessas próximas 2 semanas estar terminando o nosso Vero Diário, família. E você que já quer adquirir, corra lá na Hotmart, porque ainda está as 400 páginas iniciais dedicadas à espiritualidade. Está lá pelo preço promocional. Já já vem a atualização. Quem já tiver comprado o antigo, é só baixar de novo, tá certo? Então tá lá na Hotmart, 10 vezes sem juros ainda. Quando eu terminar a atualização, eu vou ler algumas páginas para vocês, tá certo? Então fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!